pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E tivemos um empate técnico, Cello. Nosferatu e Gênios Os dois com 33%. empataram. Pois é, vocês ficaram indecisos, ficou empatado, então a gente decidiu fazer os dois monstros. Essa semana é o Nosferatu, semana que vem a gente fala sobre os Gênios. Pode ser? Pode ser, e os Mephits caíram, infelizmente, para a Série B. Mas ninguém se então, importa, né? logo a gente marca uma Série B para subir aí alguns monstros a mais. Mas antes da gente começar a falar do Nosferatu, a gente tem um recadinho da Fantastic Art Studios pra vocês. Sim, eles estão com financiamento coletivo do Black Box Map Maker, o criador de mapas para quem precisa de um mapa de batalha para o seu RPG. Exatamente, você consegue fazer mapas. Eu fiquei de cara quando a gente viu a ferramenta. A gente já conseguiu experimentar a ferramenta. Ela é muito intuitiva, muito fácil. E você consegue fazer os mapas, tanto com visão 3D, sabe? Aquela coisa linda, assim. Salvar e colocar lá no seu Foundry, no seu Roll20, onde você quiser. E você também pode colocar a versão top view, isométrica. Gente, é demais. Você consegue colocar o mesmo ambiente de dia, de noite. Controlar a luz. E fora que é uma diversão à parte, né? Sim, e ele é muito fácil de usar. Só você criar ali um quadradinho com o seu mouse e ele já habita, né, aquele quarto de masmorra que você fez com todo tipo de móveis, né, decoração, mesas, essas coisas todas automaticamente para você dali em diante seguir. Exatamente, isso porque você fala, eu quero fazer uma taverna. Então você vai lá no seletor, escolhe a taverna e ele vai criar com a inteligência artificial uma taverna randômica ali pra você. E a partir dali você pode customizar tudo do jeito que você quiser, mudar a cor, colocar mais detalhes, quadros, lareira. O nível de detalhe que você consegue é incrível. Aumentar o tamanho dos alimentos nas mesas. Então assim, você consegue fazer tudo, é muito customizável, é muito lindo. E eles estão com esse financiamento coletivo, então, pra quê? Eles já estão com inteligência artificial. E aí, o financiamento é para quê? É para financiar mais mapas, né? Para que eles tenham cada vez mais assets. Então, se você estiver financiando, você vai ter mais opções ali no futuro, né? Para conseguir comprar e fazer mapas incríveis para sua mesa de jogo. E o mais legal é que com uma licença você tem o programa para sempre. Você não precisa pagar a mensalidade, você não precisa ficar lá todo mês, né? Essas coisas vão se somando, você vai ver quanto você já gastou com esses planos de assinatura. Você vai ver que, né, às vezes é melhor você comprar uma licença de uma vez do que ficar pagando mensalmente. Quando você quiser aumentar a sua galeria de assets, você só compra mais assets. Então, é assim, a ideia é incrível. É uma empresa brasileira, inclusive, né? Então vamos prestigiar. Dê uma olhada, link aqui na descrição. Muito bem, Cello. Então hoje a gente vai falar dessa criatura que dá muito medo nas mesas. Sim, o Nosferatu. Ele é um tipo de vampiro, mas a gente já fez um vídeo sobre vampiros. Por que a gente está fazendo agora um vídeo exclusivo só sobre, digamos, um subtipo de vampiro? Porque ele é diferente. Porque ele é irado. Exatamente. E porque ele está muito legal na 5ª edição. Muito melhor do que ele já foi em todas as outras. E vocês vão saber disso logo. Bom, vamos então começar falando do nome Nosferatu. Da onde surgiu esse nome? A etimologia do nome Nosferatu. Bom, vamos ter que voltar no tempo aí até o século XIX, no lançamento da grande obra de Bram Stoker, Drácula, que é ali, digamos, a base de quase toda a mitologia do vampiro e de tudo que os vampiros se tornaram na cultura pop a partir de então. Ali é como se fosse o pontapé inicial dessa massificação da imagem do vampiro no mundo, né? Exatamente. E aí, nesse livro, ele cita algumas vezes a palavra Nosferatu, porque ele achava que Nosferatu seria um sinônimo para vampiro, ali em algum lugar do leste europeu, né, teria essa origem aí. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, né, não existe uma definição certa, né, do que seria a tradução de Nosferatu. Existe uma versão que poderia ser romena e outra grega. Romeno tem a palavra Nesuferit, que pode ter sido a origem de Nosferatu. Nesuferit quer dizer problemático, perigoso, alguma coisa assim. E do grego tem a palavra Nosophoros. Isso, que quer dizer aquele portador de doença. Os dois significados têm bastante a ver, né,
quando a gente imagina a criatura Nosferatu, né? Esse vampiro mais animalesco, né? Uma coisa Mais feio, selvagem, né? mais feia, que remete talvez a alguma coisa de doença A e tudo grande mais, praga, né? né? Exato. A peste negra, alguma coisa assim. Exatamente. E o nome Nosferatu ganhou muito destaque, né, no mundo todo por causa de um filme alemão de mesmo nome, de 1922, na época do cinema mudo. O filme Nosferatu é um clássico do cinema de terror e esse filme, ele era na verdade inspirado, ele era para ser uma versão do Drácula, da história do Drácula, né? De Bram Stoker, exatamente. Só que aí a Florence Stoker, que era a mulher do Bram Stoker, A viúva, né, não autorizou, né, o autor do filme a rodar com os nomes originais. Então ele fez ali uma versão com outros personagens, com outros nomes, né? E ali, né, aquele agente imobiliário do livro se torna Jonathan Hutler, né? E o Drácula é conhecido, então, como o Conde Orlok. E a desculpa, né, que eles dão no filme pro Conde Orlok se alimentar dessa forma e não ter piedade e matar realmente as suas vítimas é a praga, né, que existia na época. Ele é encoberto pela peste negra, digamos assim, então ele mata as pessoas desaparecem, mas o vilarejo fica tipo, deve ter morrido por causa da peste negra e continuam levando a vida normalmente, até que descobrem ele. Mas tem algumas diferenças, essa é uma, né? E essa diferença de Nosferatu para Drácula tem muito a ver com o nome grego dele, né? Nosophoros é o... Que é o do doença. o portador de doença. Então tem alguma coisa de doença no filme também. Então ele incorporou isso na história. E outras diferenças que tem da história de Drácula é justamente ele não ser aquele cara charmoso. É né? verdade, Sedutor, ele não né? ele não usa. Essa acho que é a principal diferença na definição de um vampiro e um Nosferatu, que é um tipo de vampiro, mas que ele não usa o carisma, né, o charme, a sedução, mas ele é simplesmente visceral, é um monstro. Um monstro violento e tal. E também foi por causa desse filme, Nosferatu, que existiu essa fraqueza dos vampiros com a luz do sol. Porque no romance Drácula, ele fica mais fraco na luz do sol, mas ele não morre. E no caso do Nosferatu, não, ele não sai de jeito nenhum. No caso do Nosferatu, se ele entrar pro sol, aliás, é assim, spoilers. É assim que ele morre no final do filme. Ele morre porque ele é exposto ao sol e ele vira pó. Ele morre porque... Spoiler de filme em vídeo de RPG não tem problema, é isso? Não, spoiler de filme de 1922, não tem problema, não, eu acho. Bom, em 1975, Stephen King escreveu um livro chamado A Hora do Vampiro, Thiago. E por que é bastante legal isso? Bom, a primeira coisa é que é o livro favorito, é a obra favorita do autor. Isso já é bem bacana. Mas esse livro depois acabou se tornando um seriado nos Estados Unidos. Sim, uma minissérie de TV em 1979, com o mesmo nome, né? Salem's Lot. Esse seriado fez um impacto muito grande, chamou muita atenção. Mas a imagem do vampiro que aparece na minissérie é até muito mais assustadora do que do livro, né? Exatamente. No livro, ele tinha a característica do vampirão, o personagem principal lá. O vampiro mais humano, né? Que é o Barlow, né? Tinha essa característica mais humana. E no seriado, eles mudaram, eles trouxeram essa figura do Nosferatu pro Barlow, né? O que fez com que meio que massificasse, né, esse personagem nos Estados Unidos e tudo mais. E essa figura, então, desse vampiro mais feio, mais animalesco, né, e tudo mais. Exatamente. E aí ele tinha alguns poderes de telecinese, ele podia levitar objetos, ele tinha alguns poderes diferentes do que você normalmente observa em mídias de vampiro, e esses poderes acabaram entrando na cultura pop também, como a gente vai ver. Bom, então agora que a gente já deu uma visão geral já do Nosferatu na cultura pop, a gente vai começar a falar do Nosferatu em RPG. Só que a gente não vai falar do Nosferatu do Vampiro à Máscara, porque aí ele tem muita história, tem muita coisa envolvendo os Nosferatus lá, então depois na série de vampiros a gente vai falar sobre Nosferatu. Então aqui... O clã Nosferatu, né? Exatamente. Aqui a gente vai focar mais em D&D, a gente vai citar Pathfinder, mais D&D, tá? Vampiro, ele tem um papel todo especial lá, que a gente vai fazer um vídeo pra ele separado. Então vamos começar a falar dos Nosferatu.
Em D&D, bom, em D&D demorou para aparecer o Nosferatu, ele só foi surgir lá em 1990 na caixa preta de Ravenloft, né? Ele, na verdade, ali era uma versão do vampiro normal, só que um pouco mais fraquinho. Ele era um vampiro que, em vez de drenar os níveis dos aventureiros, como o vampiro antigão tradicionalmente faria, ele drenava pontos de constituição. Então ele era mais um vampiro para você colocar em níveis mais baixos de aventura, mas fora isso ele não tinha nada muito impressionante, assim, então foi um vampiro meio meh. É porque antigamente tinha esse lance de drenar Drenar nível, era sinistro. E assim, era punk esse lance. É. Olha, drenar a Constituição também, digamos que não é um É, negócio tão mas fraquinho drenar assim, nível- não. Mas drenar nível era doía. Isso assim. aconteceu uma vez na minha vida de drenar nível, Você drenou nível na meu. terceira edição, foi da Lina. E ela nunca me perdoou. Não, em Ravenloft, inclusive. Foi Ravenloft. É. Aí o Nosferatu em Pathfinder, né? Ele é mais parecido, finalmente, Finalmente. com o Jorlock. É um Nosferatu de respeito, Sim. né? Então ele tem todas aquelas características que o vampiro tem, né? Só que ele envelhece. Meio que assim, ele tem a força de um vampiro, só que ele não parece ter a força de um vampiro, porque ele fica velho, ele fica esquelético, entendeu? É Então, sinistro. ele tem os poderes mentais de um vampiro, então ele tem todas as características de um vampiro, só que essa aparência dele é que deixa ele uma criatura mais amarga, digamos assim. É, porque ele não tem ele não é um bom vivan igual esses vampiros. Não. Esses vampiros da Anne Rice, que são galã, não sei o quê. Eles são, né? Eles são meio deprê, mas eles são bonitinhos, pelo menos. E coitado do Nosferatu, ele é triste, amaldiçoado também e parece um chiclete mastigado, coitado. Então ele ficou assim, mais amargurado ainda. E aí ele tem os poderes exclusivos dele Sim. no Pathfinder, que é telecinese. Esse poder de telecinese que ele tem no Pathfinder é inspirado na minissérie Salem's Lot, né, que a gente falou que é aquele vampiro do Stephen King, que se popularizou nos Estados Unidos. Então eles fizeram uma homenagem para esse vampiro no Pathfinder com esses poderes de telecinese que ele tem e também fizeram ele ter o poder de se transformar num enxame de insetos, numa coisa asquerosa, assim. Que tem a ver com a praga, Tem a ver com a história da praga. praga e tudo mais. Então eles fizeram a pesquisa deles a fundo e trouxeram o Nosferatu aí digno, finalmente, né? E eu acho que essa versão do Pathfinder, né, ficou muito bonito, a ponto de que na quinta edição agora... Finalmente a quinta edição trouxe o Nosferatu de respeito. Finalmente o Nosferatu ganhou uma repaginada aí para D&D, ficou muito melhor. E ele foi apresentado no livro Van Richten's Guide to Ravenloft, lançado aí recentemente, que é o livro sobre Ravenloft da quinta edição. Ravenloft, o cenário de campanha de terror gótico, caso você não conheça. Bom, o Nosferatu da quinta edição, ele é um vampiro, né? Ele tem a mesma sede de sangue do vampiro tradicional, mas ele não tem o requinte, nem, né, nem a sedução, nem o charme do vampiro. Muito pelo contrário, ele tem feições monstruosas e deformadas e sinistras. E ele, gente, não se alimenta só assim de sangue humano, sabe aquela coisa de tipo, um vampiro tem preferência por sangue élfico. Não tem nada disso. Ele vai se alimentar do que tiver. Se tiver, então, rato, ele vai fazer uma montanha de rato, vai se alimentar daquela montanha de rato e vai largar ali a carcaça, a Deus dará. A mesma coisa, por exemplo, você tá numa cidade, de repente as fazendas começam a ser atacadas, os estábulos, todos os animais começam a morrer, pode ser indicação de que tem um Nosferatu por ali, né? Outra característica é que o Nosferatu, assim, vai nascer a luz do sol, ele vai se intocar num lugar, assim, mais sujo e nojento, no esgoto mesmo, em qualquer lugar. Ele não tem aquela coisa de ter um covil, de ter uma casa com obras de arte, luxuoso, que os vampiros têm. Ele não precisa dormir em caixão também. Exato, não. Ele vai pra esse esgoto e vai pra um lugar que ele sabe que ele não vai ser incomodado. Ele não quer contato, sabe? Ele simplesmente, tipo, agora é minha hora de ficar aqui recolhido, descansando. Então ele não dorme em caixão, se suja lá de terra, de lama, de tudo que... coisa nojenta e vai estar lá. E como ele não precisa respirar, isso quer dizer que ele pode se refugiar numa fossa séptica, ele pode se refugiar num fosso, num poço, num pântano, né, numa caverna, numa gruta. Aí o bicho acorda e fica todos os negócios dentro das tudo rugas nojento. dele. Ai, que nojo. Essa é a pegada.
E o comportamento do Nosferatu também é diferente do vampiro tradicional. Ele é mais bestial, mais violento, principalmente quando ele está com fome. E morde o que tiver no caminho, quase como uma fera, né? Ele é menos inteligente e menos estratégico, porque um vampiro, se ele começa a atazanar muito as pessoas numa cidade, eventualmente ele vai ser capturado e vão botar ele na fogueira, né? Então um vampiro costuma ser mais ardiloso, né? Trabalhar nas sombras. O Nosferatu não, ele tá com fome, ele não tá nem aí, ele vai arrebentar quem tiver no caminho, né? E isso faz a existência dele ser até mais perigosa do que a do vampiro, ele é mais fácil de ser descoberto. Mas quando ele tá bem alimentado, ele fica mais calmo, ele pode até conversar. Quando ele tá com fome, ele é um animal completo, mas quando ele tá calmo, ele começa a se lembrar de quem ele era, pode até se lembrar da vida dele passada, né? Quando ele era um imortal, pode até conversar com as pessoas. Mas qualquer um que converse com o Nosferatu vai ver que a transformação dele, né, transformou ele numa pessoa arrogante, egoísta, orgulhosa. Ele fica uma pessoa maligna, mesmo se o Nosferatu estiver bem alimentado, entendeu? Mas faz sentido, né? Ficar maligno, né? Com a vida. Com essa vida ruim aí. Que ele foi destinado, né? É uma maldição mesmo, é uma maldição. Bem diferente do vampiro Paz e Amor lá, da vida dele, é sinistra. Então vamos pra ficha do Nosferatu, finalmente, Cello. É uma criatura de desafio 8, nível de desafio 8, então ele é até que fortinho. Fortinho, já dá pra dar uma boa briga. Ele tem classe de armadura 17, o que significa que também não é tão fácil acertar ele. 85 pontos de vida. Ok. Acho que ok, mas ele anda bastante. Ele anda 12 metros ou 8 quadrados, é bastante. E ele tem atributos físicos absurdamente fortes. Ele tem 20 de força, 18 de destreza e 21 de constituição. Então o bicho apesar da aparência frágil, é um triatleta aí, é um Iron Man, cara. É um bagulho. Isso eu acho que é o mais assustador. Você vê aquela criatura toda assim. Você vai dar um soco nele, o negócio é o Rodrigo Minotauro, né? Exato. Ele é meio diferente do vampiro tradicional, porque o atributo mental dele, ao contrário do vampiro, que é quase um gênio, né, de inteligente, é bem baixo, ele é meio burro, bem assim. especial, né? Apesar dele ter um carisma e a sabedoria ok, a inteligência dele é baixa, então é mais fácil você que estiver mestrando, se o seu grupo de aventureiros ali tiver alguma ideia para fazer uma emboscada, uma armadilha para ele, o Nosferatu é mais possível de cair nessas armadilhas do que um vampiro normal. Bom, uma outra característica dele é por ele ter uma boa destreza, ele é muito furtivo, ele tem mais 10 de furtividade, então é muito fácil dele conseguir se esconder, né, e se proteger ali de repente de um grupo e conseguir fazer ali um ataque surpresa. Nossa, tô bem com medo. dado, né? E fora isso, ele tem resistência a dano necrótico, ou seja, ele recebe metade do dano se ele receber um dano necrótico. Faz sentido. E ele também é imune a ficar assustado ou encantado. Então não consegue também fazer magia de encantamento com ele, que não vai funcionar. Não vai colar. E assustar um bicho desse... Não... Ele te assusta. Ele que te assusta. Não você que assusta ele. Não vai funcionar. Bom, e ele compartilha uma fraqueza, né, que o vampiro tradicional também tem, que é a luz do sol. Ele tem a hipersensibilidade à luz do sol. Se ele ficar exposto, ele toma 20 de dano radiante por turno. É muito. É bastante. E ele para de regenerar. Ele não consegue... A habilidade de regeneração dele para de funcionar. E sob a luz do sol, ele também tem desvantagem para atacar e nos testes de atributo. Então isso daí fica realmente bem complicado para ele. Ele, Cello, tem regeneração. Então, assim, se ele tomar um dano radiante, ele não consegue regenerar, que é aquilo que a gente já falou. Da luz do sol. Mas, se ele tiver protegido lá, né, e não tomar dano radiante de nenhum ataque, ele consegue recuperar 10 pontos por turno. Então, aí é bem bom também pra ele. Sim. Bom, outra habilidade que ele tem é de escalar igual uma aranha pelas paredes, que eu acho que o vampiro tradicional também tem, né? Mas dá pra fazer aquela cena clássica do grupo de aventureiros Você tá no teto. entrando assim num esconderijo, num lugar sombrio, sem ver que o bicho tá em cima deles, ó. De costas, assim, pronto pra pular no pescoço deles. Ai, que medo! Vamos falar dos ataques dele, que eu acho que é uma das coisas mais legais dele. Bom, ele tem ataques com aquelas garras enormes lá, que todo turno ele pode atacar 3 vezes, né? 2 vezes com a garra e 1 vez com a mordida. Mas tem uma mecânica bem interessante. Se ele acertar os 2 ataques com as suas garras, que são mais 8 para acertar, ele vai ter vantagem no ataque da mordida. Isso é um sistema muito melhor do que o do vampiro do livro dos monstros, que o vampiro do livro dos monstros, ele deixa de dar o dano da garra para agarrar a pessoa. O Nosferatu não. Ele dá dano e ainda ganha vantagem para morder o cidadão. Cada ataque de guerra causa 1d8 mais 5 de dano, e a mordida também causa 1d8 mais 5 de dano, porém ela dá mais 2d6 de dano necrótico. Esse 2d6 de dano necrótico, ele se transforma em cura pro
Entendeu? Isso Pro é bicho. bom. Isso é bem bom pra ele. Porque aí ele tá se regenerando, sugando o sangue de suas vítimas. E tem outra coisa. Esse dado pode se transformar em 2d10 de dano em vez de 2d6 se a vítima já tiver ferida antes. Então, é meio que quase sempre que isso vai acontecer, porque ele vai provavelmente acertar uma das garras antes, vai ferir a pessoa, vai ter vantagem na mordida e ainda vai dar 2d10 a mais de dano necrótico e se vai curar. decorar. É bem sinistro. Bom, e além de levar todo esse dano da mordida, você também tem seus pontos de vida máximos reduzido de acordo com o dano necrótico que você levou. Isso é apelação também, Isso gente. é muito sinistro. E se seu ponto de vida chegar a 0, né, por causa disso, por causa desse dano necrótico, você morre de vez. E depois de 1d10 dias, se você for enterrado ali de forma ritualística pelo bicho, nasce do chão um novo filhotinho de Nosferatu. O Nosferatu novo ali já sai. Já sai faminto, deformado e sinistro, procurando novas vítimas por aí. Muito bom. É assim que ele se, digamos, reproduz, né? E aí tem o último ataque dele que é... nojento. É irado. E o nome desse ataque é regurgitar sangue. Yes! Tá? Ele só carrega com 5 ou 6, ainda bem. Mas já vem carregado, né? Já vem, ele começa podendo soltar. Ele vai e solta aquele cone de sangue nojento dele em cima das pessoas. E quem tiver nessa área aí desse cone de 4,5 metros vai ter que fazer uma salvaguarda de constituição, dificuldade 16. Se você falhar nessa salvaguarda, além dos 4d8 de dano necrótico que você vai tomar, você fica sem poder recuperar a sua vidinha por 1 minuto. Você não pode ser curado. E não tem o que fazer. A sorte é que se você passar na salvaguarda, você só vai levar a metade dos 4d8 de dano necrótico e não vai ter esse efeito aí, né, que é terrível. Muito bom, então vamos agora para os ganchos de aventura com essa criatura sensacional. E o gancho de aventura que eu pensei é o seguinte: imagine que o grupo de aventureiros está embarcando numa viagem intercontinental de navio. Estão indo de um continente para outro, eles compraram as passagens, mas é um navio enorme, levando carga, levando outros passageiros. Nossa, navio é bom, né? Que não tem nem como escapar. É, legal. E aí, de repente, você faz com que cada noite suma um passageiro ou um tripulante desse navio. Desaparece e o corpo não é encontrado. Começa ali uma busca por um possível assassino. E aí você pode colocar algumas rivalidades entre as pessoas que sumiram para, né, dar aquela... Será que a pessoa matou o outro? De repente um cara passou a perna num outro e roubou dinheiro. Aí esse cara sumiu. Aí todo mundo acusa, entendeu? Você faz ali umas acusações falsas, né, uns boatos, uma boataria rolando ali. Mas na verdade o assassino é nada mais, nada menos do que ele. Um Nosferatu. Nosferatão. E sabe o que é legal? Deixar mais ou menos pro capitão, assim, reclamar depois, sei lá, de uns 5 dias. Já foram umas 5 vítimas. Já foram. Por quê? Porque até o grupo descobrir, se o grupo demorar, por exemplo, uns 10 dias pra descobrir, pode ser um dos... não vai ter só um Nosferatu no navio. Pode ter mais. É uma boa. Vai ter alguns, entendeu? Bom, mas aí você fala... Encontrar alguém escondido num navio é fácil, porque eles vão revirar o navio para ver o que está acontecendo. Mas o Nosferatu não precisa respirar. Ele pode estar escondido, por exemplo, dentro de um barril recheado, tomado por vinho, por exemplo. Ele está lá no meio, né, todo coberto de vinho ali, e ninguém vai achar que tem alguém... do Ele pode estar no casco do navio, exatamente. Ele pode estar amarrado ali embaixo d'água, ele pode estar em lugares... Né, que o grupo não vai imaginar nunca. Nunca ninguém vai imaginar. E quando descobrirem que ele está lá, vai ser aterrorizante. E aí, no final, eu deixaria sobrar só o Nosferatu e o grupo de jogadores. Matar todo mundo e eles ficarem à deriva. Bom, a minha ideia é numa cidade grande, tá? Então imagina uma cidade grande que tem lá aqueles bairros mais afastados, onde tem aquelas crianças de rua, sabe? E as crianças de rua gostavam de brincar nos esgotos e tal. E uma vez elas viram um homem, assim, todo encapuzado, assim, que elas não conseguiam identificar. Parecia para elas mais um mendigo. E ele promete para essas crianças dar uma moedinha de cobre, alguma coisa, se elas levarem para ele todo dia um barril, digamos assim, uma cesta cheia de pombo, ou cheia de rato, enfim, o que for. A ideia é que esse Nosferatu seja um Nosferatu recente e que ele tente manter a sanidade dele ali, para ele tentar buscar talvez uma cura para a situação dele. Ele não quer se tornar uma besta, né? E ele sabe que se ele estiver bem alimentado, ele não vai se tornar. Então ele fica ali, né? De noite ele rouba as pessoas na cidade, ele consegue as moedas de cobre e
de dia ali, então ele vai dando aos poucos essas moedas de cobre para essas crianças levarem para ele esses ratos, esses pombos, esses animais mortos para ele se alimentar. Ele nunca mostra a face para as crianças. Só que um belo dia essas crianças elas vão deixando essas armadilhas pela cidade, porque elas têm que capturar, porque elas estão ganhando um dinheirinho, né? E o familiar do mago do grupo, né? Ou algum bichinho de estimação, um pet do grupo pode de repente cair numa armadilha dessas. E aí o grupo vai tentar salvar. E as criancinhas vão estar lá. E as criancinhas vão estar lá e vão falar que senão o tio dos esgotos vai ficar bravo. Né? E aí o grupo pode então investigar. É bem situacional, porque tem que ter um pet, tem que ter um familiar do grupo, né? Mas dá pra colocar, né, Tia? Bem legal, bem legal. E dá pra fazer esse Nosferatu aos poucos, ele tá perdendo o controle. Se o grupo demorar pra agir, de repente some a criança também. Aí é mais trágico. Nós. Não some, não se mete com criança. Some alguém. Some alguém. Ou então, como você falou que ele rouba, né? Pode ser que tenha também espalhado o boato do maníaco da Ruela, que é um monstro que captura a pessoa, mas tenta ali salivando, querendo morder, mas ele se controla e só rouba o ouro da pessoa e foge. E alguns boatos dessa criatura estão se espalhando. Exatamente. Bom, esse foi o nosso vídeo, então, sobre o Nosferatu. A gente espera que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo se vocês já jogaram contra um Nosferatu ou se vocês têm mais histórias legais sobre o Nosferatu. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.